Mas eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, Mateus capítulo 24. Perguntaram para Jesus qual seria o tempo do fim. Jesus disse: olha, eu não posso dizer para vocês porque eu não sei, mas eu gostaria que vocês ficassem de olho nos sinais. Quando isso começar a acontecer, isso significa que eu já estou às portas. E qual o sinal forte que Jesus deixou? Renascimento de Israel, que aconteceu 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou uma nação. E toda vez que fala o nome Israel, se refere à figueira, não se esqueça disso. E aí Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Qual geração? Que geração que Jesus está falando? Não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração depois que a figueira floresceu. A geração depois do renascimento de Israel, que aconteceu 14 de maio de 1947. Interessante como que as coisas elas se encaixam, como que as coisas elas se ligam uma com a outra, porque o relógio do Apocalipse, o nascimento, a origem do relógio foi 1947, e a proposta para reconhecer Israel como nação foi no ano de 1947, 29 de novembro de 1947. Será que é uma coincidência o relógio do Apocalipse nascer justamente no momento em que há uma proposta da ONU para reconhecer Israel como nação? Olha como que é ligado o mundo espiritual. Então, 14 de maio de 1948, Israel se torna nação, cumprindo uma palavra de Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma na terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. A figueira floresceu 14 de maio de 1948. Aí Jesus fala que não passará esta geração. O início da contagem dessa geração é 1948. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? A volta dele. E Jesus vai dizer: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E que geração nós estamos vivendo hoje? A geração de Salmo 90, versículo 10. Geração de Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente, e nós o quê? Voamos. Se olharmos nessa visão da geração de Salmo 90, 10, significa que Israel, neste ano de 2022,
14 de maio de 2022, Israel completa 74 anos. $80 será em 2028. 2028, Israel vai completar 80 anos. Aí Jesus já fala, o que passar de 70 é enfado e canseira. Eu não estou aqui marcando o dia da volta de Jesus, jamais. Mas Jesus falou, fica de olho nos sinais. E aí quando você pega números científicos, e quando você pega os dados bíblicos, da palavra de Deus, parece que tudo está se encaixando. O aquecimento global vai ocasionar um colapso em 2030, dados científicos. Por causa da taxa de natalidade ser maior que a mortalidade, só consegue alimentar a população até 2030, então tudo está se encaixando. Qual outro sinal muito forte que Jesus deixou na palavra dele? Diga comigo assim, a construção do terceiro templo. O primeiro templo quem fez foi Salomão. Foi destruído por Nabucodonosor, 586. O segundo templo foi Tito. Foi destruído pelos romanos, 70 depois de Cristo. Até então, não tem mais nenhum templo. O único templo que foi construído ali no Monte Moriá foi uma mesquita muçulmana, que foi construída justamente no Monte Moriá, onde tinha o segundo templo. Só que em Israel tem um instituto chamado Instituto do Templo, onde durante todo esse período eles confeccionaram, gastaram bilhões, tudo isso sendo patrocinado pelos judeus do mundo afora. Esse instituto é mantido pelos judeus, e eles já fizeram todos os utensílios, só não tem a arca, mas todos os utensílios para a inauguração do terceiro templo já está pronto, inclusive a menorá, toda feita em ouro, já está tudo pronto, para que venha construir o terceiro templo. E isso não é nada mais oculto. Tem um projeto, o projeto já está pronto, para que eles possam construir o terceiro templo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele deixa entender que Jesus iria voltar naquele momento. E isso causou uma grande confusão. As pessoas não queriam mais trabalhar, as pessoas não queriam mais sonhar, as pessoas não queriam mais planejar. E aí o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, justamente para corrigir esse mau entendimento sobre a volta de Jesus. E aqui vocês vão entender que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta, guiado pelo Espírito Santo, ele vai falar dos sinais da segunda volta de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, olha o que é que ele vai dizer. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha ao quê? Apostasia, e se manifeste o filho, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro, para que Jesus venha, para que aconteça a segunda vinda de Cristo, antes de Jesus vir, primeiro vai se manifestar quem? O anticristo. E quem é o anticristo? A Bíblia vai falar que ele vai ser um homem que todo mundo vai ter ele como referência. Vai ser um homem muito inteligente. Inclusive a Bíblia fala que este anticristo, ele vai praticar milagres, sinais, prodígios, e pelo fato dele ser tão usado, vai enganar até mesmo os escolhidos. A Bíblia fala sobre isso. E esse anticristo, ele já está sendo preparado. Eu acredito que ele já nasceu. Quando você vê o mundo falar sobre globalismo, uma moeda única, um governo único, a gente ouviu isso lá atrás. Hoje, nós estamos ouvindo o mundo falando sobre a necessidade de um governo único, de uma moeda única. É só você entrar no YouTube, na internet, já se fala do governo único. E quem vai ser esse governo único? É esse governo que vai manifestar o anticristo. E quando nós acompanhamos a palavra de Deus, todas as profecias estão se cumprindo. O renascimento de Israel se cumpriu em 1948. E qual o cenário que nós estamos vivendo? O povo voltando para sua nação. Israel, os judeus voltando. Hoje são 9 milhões de judeus retornando para sua terra. E é bíblico, Jeremias 31:10, o mesmo que espalhou Israel, é o mesmo que vai juntar Israel, trazer Israel de volta. Mas por que Israel está voltando para sua terra? O cenário escatológico do Apocalipse está sendo construído para a volta de Jesus. No entanto, o Oriente Médio é como se fosse um estupim, só falta acender o fogo. Todas as nações odeiam Israel. Israel é cercada por muitos árabes, muitos muçulmanos, que querem destruir todos os dias, planejando para destruir Israel. E essa guerra não tem como evitar, ela vai acontecer, a terceira guerra mundial. E ela será terrível, essa guerra. Mas a Bíblia diz que Israel nunca vai ser vencida. Quando Israel estiver cercada pelos inimigos, que não tem como mais, não tem saída, aí sim, Jesus volta para defender Israel, para vencer por Israel. Mas vamos continuar, 1 Tessalonicenses capítulo 2, continua o texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia,
e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Versículo 5, versículo 4, isso aí. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que, olha só, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o terceiro templo tem que estar construído, tem que estar pronto o terceiro templo. Como que o anticristo vai sentar lá se ele não existe? Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro, Jesus só vai voltar depois da manifestação do anticristo, e esse anticristo, ele vai sentar no trono de Deus, parecendo ser Deus. Vamos continuar? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Vamos lá, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o anticristo vai se manifestar, ele vai assentar no trono, no templo, julgando ser Deus, mas existe alguém que retém, que não deixou o anticristo ainda se manifestar, e o anticristo só vai ser manifestado quando for retirado. Jesus está falando de quem? O apóstolo Paulo está falando de quem? Da igreja. O anticristo ainda não se manifestou, porque a igreja o detém. É muito forte. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Olha a força da igreja, olha o poder da igreja, olha o que nós representamos no mundo espiritual. A igreja de Cristo não deixa o anticristo se manifestar, ela que determina o tempo e a hora que ele vai se manifestar. Tem algumas interpretações que falam também do Espírito Santo. Com certeza, o Espírito Santo e a igreja, aquele que o detém, que não deixa ele se manifestar, será retirado. Quando vamos ser retirados? No arrebatamento? No arrebatamento será levado o Espírito Santo e a igreja juntos. Continuando o texto lá em 2 Tessalonicenses 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9, a esse cuja vinda, e segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam, presta atenção nisso aqui, ó, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A igreja vai ser levada, e muitos que falavam, crente fanático, não existe nada disso, a igreja vai ser levada, você vai ser levado, e muitos vão ficar.
muitos vão ficar, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Mas o próprio Daniel, ele fala deste tempo da assolação. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fala sobre isso. Inclusive Jesus vai falar em Mateus 24, 15, se referindo ao profeta Daniel. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, essa é a abominação, o anticristo sentado no trono de Deus, no terceiro tempo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. O que é que eu quero dizer para você, querido? Os dados estão aí, os sinais estão aí. Mas nós sabemos, eu creio nisso. Como eu disse para vocês, nós cremos, Gileade crê no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu creio que nós não vamos passar pela tribulação. Eu creio nesta palavra, baseada em Romanos capítulo 5, versículo 9, que Deus vai nos livrar da ira vindoura. Então a qualquer momento nós podemos ser arrebatados. E a Bíblia vai falar do governo do anticristo, num período de 7 anos, querido. E o primeiro ano, os primeiros 3 anos e meio de governo do anticristo, ele vai solucionar o problema do mundo. É como se ele fosse realmente o Cristo, como se fosse Deus. Mas no meio do seu governo, é o período que ele vai sentar no templo. Vai construir o templo, ele vai sentar no templo, dizendo que ele é Deus. E nós sabemos que assim que ele se manifestar, a igreja não vai estar aqui mais na terra. A igreja será levada. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. A igreja vai estar em lua de mel com Cristo. E durante esse período de 3 anos e meio, terrível aqui na terra, coisas terríveis acontecendo, e a gente de lua de mel com Jesus lá no céu. E esse período vai ser um período de preparação. Por quê? A Bíblia fala que nós vamos fazer parte do governo do milênio. E quem vai ser a autoridade máxima que vai governar o milênio? Jesus. Nós seremos os ministros, não do STF, mas de Jesus. A Bíblia fala sobre isso no momento que Israel está para ser vencida, que eles entendem que foram enganados. Quando o anticristo se manifesta, porque eles fizeram aliança com o anticristo pensando que ele era o próprio Senhor. E aí quando ele senta no templo, no terceiro templo, que ele profana o terceiro templo, ele fala: poxa vida, fomos enganados. É o anticristo. E aí vem o mundo inteiro para vencer Israel. E esse fenômeno na Bíblia se chama Armagedon, onde todas as nações virá contra a nação de Israel, para destruir Israel, para acabar com Israel. E aí, a profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 4, versículo 5,
a Bíblia vai dizer que o Senhor vai vir no Monte das Oliveiras, justamente naquele momento, e o monte vai se fender ao meio, e quem vai estar vindo com Jesus? Os santos, aqueles que foram arrebatados, aqueles que estavam em lua de mel, com o Cordeiro, vai vir, Luciano, para governar. E aí, Jesus vence para Israel, e agora vai dar início ao milênio, como diz ali Jeremias 29, versículo 14, Jeremias 29, 14, Jeremias 29, 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É o cenário que já está acontecendo em Israel, o cenário já está sendo preparado, o cenário do milênio, já está sendo preparado, olha o que é que diz, Isaías 35, 1 e 2, Isaías 35, 1 e 2, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Quem é a glória do Senhor? Jesus. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2, Miqueias 4, 1 e 2, Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2, mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do nosso Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Meu Deus. Isaías 24, 23, Isaías 24, 23, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 2, 3, Isaías 2, 3, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do... Você pode aplaudir a palavra de Deus? Então está muito claro, os sinais da volta de Cristo, está muito próximo, não tem como a gente negar isso. Falei para vocês dos dados científicos, falei para vocês do renascimento de Israel, que aconteceu em 1948, e Jesus fala que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Falei para você dos sinais da construção do terceiro templo. Você pode chegar em casa hoje e consultar, tem lá um instituto do templo, que já está com todos os utensílios prontinho, para construir o terceiro templo.
E o terceiro templo precisa ser construído para duas coisas. Primeiro, manifestar o anticristo, que vai profanar o terceiro templo. E Jesus vai vir no milênio para assentar no terceiro templo, para governar 1000 anos. 1000 anos. E só depois disso, só que nesse período de 1000 anos, Satanás vai estar preso. Depois de 1000 anos, ele será solto por pouco tempo. E aí vai vir a sua condenação final. E aí nós vamos estar diante do trono branco do Senhor para receber o nosso galardão. Agora olha o que Jesus disse. Mateus 24, a partir do versículo 42. Presta atenção no que Jesus disse. Mateus 24, a partir do versículo 42. Vigiai. Diga para o seu irmão, vigiai. Fala com ele, vigia, irmão. Pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus quer dizer para mim e para você? Fique atento, vigiai. O tema que Deus nos deu para este ano de 2022, todo ano o Senhor nos dá um tema para a igreja, e o tema é maturidade. Maturidade. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 13, versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo diz, já estou finalizando: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gente, não é tempo para meninice mais. Não é tempo de perder tempo com coisas que não têm sentido. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Gostaria que você participasse comigo. Efésios 5, a partir do versículo 15, vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Cuidado com as propostas que o diabo tem trazido até você, para tirar você do foco, do propósito. Cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com o que você está falando, porque o diabo, ele sabe que chegou o seu fim, ele tem consciência do fim dele, e ele vai fazer de tudo para nos tirar do propósito. Por isso você tem que pedir ao Senhor todos os dias sabedoria, porque o diabo, ele não vem
de chifre, de cara feia. Ele vem bonito, ele vem fantasiado. Filtra tudo o que falar, querido. Analisa a palavra que o pastor está pregando. Cuidado. Se ele estiver pregando fora de princípio, vai embora para outro lugar, querido. Se ele está pregando fora da palavra, sai desse aprisco, senão você vai morrer. Analise a palavra de Deus com sabedoria. Cuidado, porque o diabo é enganador. E ele usa a própria palavra para te enganar. A Bíblia fala sobre isso. Ele tentou trazer dúvida no próprio coração de Jesus. Está escrito, Jesus. Está escrito, está escrito. Porque o diabo conhece a palavra. Eu costumo dizer que tem dois professores na Bíblia. O professor Espírito Santo e o professor diabo. O diabo nunca vai impedir de você ler a Bíblia, se ele for o seu professor. Quantos que estão perdidos aí, que conhecem a palavra? Quantos que estão longe da presença do Senhor e acham que está na presença do Senhor? Estão no engano. Eu costumo dizer, quantas pessoas que têm usado isso, o diabo tem colocado isso na mente das pessoas, que você é igreja, você não precisa congregar, você é igreja, onde você for, querido, se você não for membro de um corpo, você não é igreja, você só é igreja se você for membro de um corpo, porque esse corpo tem uma cabeça, e o cabeça desse corpo é Cristo. É só olhar, querido, Jesus deixou bem claro, é só olhar para os frutos. Olha para a vida dessa pessoa, depois que ele decidiu ser a igreja, não vir mais no templo congregar, olha a vida dele, como é que ele está? Cresceu espiritualmente, avançou espiritualmente? Não existe um, me aponta um. Não tem. Todos se perderam. Estamos vivendo tempos difíceis dentro da igreja. Mas não saia dessa arca. O dilúvio já foi avisado, querido. Já foi pronunciado o dilúvio. Não saia da arca. Mesmo que muitas das vezes é insuportável ficar dentro da arca. Mas aqui é mais seguro do que lá fora. Vigiai. Jesus está muito próximo. Ah, pastor, mas a vida inteira eu ouvi que Jesus está voltando. Se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje. Se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje. Quantos que Jesus já voltou para ele? Deus está te despertando nesta noite. Ele te separou para esses últimos dias na terra. Deus sempre, o general sempre deixa, Barbosa, os soldados para a última batalha. Os melhores soldados. Os melhores soldados sempre vai ficar para a última batalha. Se Deus permitiu você nascer nessa geração, porque Ele considera você como esse soldado que está preparado para essa última batalha. E você não pode sair daqui sem cumprir o seu chamado, a sua missão. Quero convidar você a ficar de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos. O propósito desta palavra é te confrontar. O
propósito desta palavra é você sair daqui desta noite determinado a mudar de vida, de atitude. O propósito desta palavra é te trazer de volta ao propósito. Esse é o propósito desta palavra. Não negociar com o pecado por nada. Não subestime o poder de Satanás. Não brinque com Satanás. Ele tem poder. Ele tem poder. Não brinque de ser crente, querido. Seja radical contra o pecado. Não negocie com o pecado por nada. Uma falha sua pode ser a sua morte. Se você tentar dar uma voltinha lá fora, o diabo te mata. Mas para você permanecer com essa fé inabalável, você precisa comer a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida em consagração o tempo todo. É jejum e oração o tempo todo. Porque senão você não consegue sobreviver. Quando a Bíblia fala que 50% vai ficar e 50% vai ser levado, eu fico assustado. Significa que é 50% que vai se perder. Mas eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, querido. Você não fará parte dos 50% que irão se perder. Você fará parte dos 50% que vão subir para a glória de Deus. Eu quero liberar esta palavra mediante tudo que foi pregado, querido. Você não vai se perder. Você não vai se perder. Deus está ativando agora o propósito que Ele já colocou dentro do teu coração. Deus está colocando agora uma chama, uma sede, uma fome maior dentro de você agora. Eu libero esta palavra. Toda frieza espiritual, toda apatia que se instaurou na sua vida, seja agora cancelada, dissipada. Em nome de Jesus. Você não vai morrer antes de cumprir todas as obras que Deus colocou nas tuas mãos. Eu quero liberar esta palavra como seu pastor, como autoridade de Deus sobre a tua vida, querido. Você fará parte daqueles que vão estar diante de Jesus e Ele vai dizer: servo bom e fiel, servo bom e fiel, você cumpriu as obras que eu coloquei nas tuas mãos, você fez com excelência, você alegrou meu coração, você foi atrás dos perdidos, você alimentou o meu povo, você cuidou dos meus. Entra no gozo que eu tenho preparado para você, servo meu. Eu libero esta palavra, querido, sobre a tua vida. Deus está acendendo uma chama dentro de você agora. Deus está acendendo uma fome dentro de você agora. Não tem nada mais neste mundo que nos atrai, nada a não ser as almas, as vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Você prospera naquilo que você investe o seu tempo. Você prospera naquilo que você investe o seu tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu te acrescento todas as coisas. Não precisa buscar nada além da minha presença.
busque a minha presença, busque fazer a minha obra, eu vou te acrescentar tudo que você necessita. Priorize o meu reino, priorize as minhas ovelhas, priorize. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã, não se preocupe com o que você vai vestir amanhã, não se preocupe se a bênção não vir. O mais importante é a minha presença sobre a tua vida. O mais importante é eu estar do teu lado, te conduzindo. Eu sou a fonte que você necessita. Eu sou o pão que você precisa. Eu sou a felicidade que você busca. Eu sou a resposta que você tem buscado. Se alimente de mim, se alimente da minha palavra. Eu sou uma fonte inesgotável. Eu tenho um rio de água viva para você. Me busque, me priorize. Eu falei de ti, baluarte. Eu prometi te esconder, eu prometi te guardar, eu prometi te proteger. Espera em mim, confia em mim. Eu sou seu pai. Eu sou o seu pai. E não um pai que te ame como eu. Eu dei o meu filho por você. Eu provei que te amo. E eu quero você 100% para mim. Eu quero você 100% na minha presença. Não tem espaço para você no mundo mais. Não tem espaço. Eu já te selei. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Eu te fiz mais do que vencedor. Você é cidadão do céu que está na terra, mas você é cidadão do céu. Você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Alá solebede halabadá solebadai. Amaná solebede halamaná solebadai. Ouça a palavra do meu servo. Sou eu que falo contigo. Ai shimamá halamaná solebadai. Te preparei para este momento. Te preparei para viver algo que nunca passou pela sua mente. Eu vou te usar. Simplesmente me obedeça. Talvez não vai ser confortável o lugar que eu vou te colocar, mas me obedeça. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Não se preocupe. Nenhuma maldição alcança os meus escolhidos. Não se preocupe. Deixa ele brigar sozinho. Isso não é contigo, deixa que eu resolvo com ele. Simplesmente faça a minha obra. Eu não prometi te guardar. Eu não disse que sou contigo. Eu não disse se a sua mãe te abandonar, eu nunca vou te abandonar. Te gerei para isso. Te gerei para este momento.
Te gerei para esta hora. Eu cuido da família. Ei, faça a minha obra, que eu faça a sua. Faça a minha obra, que eu faça a sua. Vou te levar a um novo nível espiritual. Estou derramando uma unção. Estou derramando uma unção. É só você colocar as mãos e vai ser curado. É só você profetizar e os céus vão se abrir. Será um decreto a palavra que sair da tua boca. Eu estou te ungindo agora. Eu estou colocando uma autoridade maior. Estou colocando agora. Estou colocando fogo nos seus pés. Você vai alimentar muitas pessoas. Você vai abençoar muitas pessoas. Estou colocando uma unção de riqueza nas tuas mãos agora. Mas vou te dar projetos. Tudo com um propósito. Ai, cheio. Shiva bababababa surebadabada surebada. Na surebadabada surebada. Oh. Rabada surebadabada surebada.